O paciente fantasma. A empresa de ambulância para a qual eu trabalhava tinha uma ambulância assombrada. Muitos paramédicos contavam histórias sobre isso, mas nunca dei muita importância a coisas paranormais. Isto é, até eu ter a minha própria experiência com a plataforma 12. Meu parceiro e eu estávamos trabalhando em uma comunidade rural às 3 horas da manhã. Estava escuro como um breu e completamente silencioso. Estávamos ambos cochilando. Eu estava no banco do motorista e ele no banco de passageiro. Acordei com uma voz abafada, mas pensei que meu parceiro estivesse falando enquanto dormia. Eu disse a ele que eu estava tentando dormir e fechei os olhos novamente. Ouvi claramente uma voz masculina dizer: "Oh, meu Deus, estou morrendo", seguido por alguns segundos de respiração pesada. Meu parceiro e eu sentamos eretos e olhamos para trás, para o compartimento de pacientes, de onde parecia que a voz tinha vindo. As coisas ficaram quietas por alguns segundos. Então ouvimos o clique de um regulador de garrafa de oxigênio e um assobio, como se estivesse vazando. Acendi as luzes e saímos correndo da plataforma 12. Achei que alguém poderia ter entrado enquanto dormíamos. Então, abrimos as portas traseiras. Ninguém estava lá. Verifiquei as garrafas de oxigênio. Nenhum deles foi aberto. Não dormimos depois disso. O menino sem olhos. Uma noite, quando eu tinha 10 anos, fui acordado pela porta do meu quarto se abrindo, seguindo por alguém sentando na minha cama. Senti minha perna roçar e a cama afundar com o peso de uma pessoa. É só a mamãe, pensei e abri os olhos. Não foi minha mãe. Encontrei um menino sem olhos. Ele tinha órbitas pretas e vazias, mais ou menos da minha idade, e estava sentado ao pé da minha cama. Ele estendeu a mão em minha direção e dentro dela havia uma caixinha. Fiquei surpreso, mas estendi a mão. Ele se afastou. Estendi a mão novamente e disse: "Me dê". Então, pisquei e quando reabri os olhos, ele havia sumido. Mas eu ainda podia ver a marca onde ele estava sentado na minha cama. Avanço rápido de 5 anos. Minha namorada veio fazer o dever de casa comigo. Depois que ela terminou, ela tirou uma soneca enquanto esperava pelos meus pais. Quando eles chegaram, tentei acordá-la. Ela abriu os olhos de repente, olhando para um canto onde a parede encontrava o teto. Ela apontou para lá e voltou a dormir. Eu a balancei novamente. Ela parecia assombrada e falou: "Na parede, vi um garotinho sem olhos. Ele estava lá, numa pose de Homem-Aranha, olhando para mim". Eu surtei e contei a ela minha história sobre o menino. 6 anos depois, eu estava com a mesma namorada, agora esposa, e tínhamos um filho de 3 aninhos. Estávamos morando na casa dos meus pais, no meu antigo quarto. Meu filho começou a acordar no mesmo horário todas as noites e falava algo. Depois de um tempo, percebi que ele tinha quase a mesma conversa todas as noites. Certa vez, perguntei de brincadeira com quem ele estava conversando. Ele disse: "É um garoto, papai, um garoto sem olhos. Ele é legal, ele está perdido e procurando pela mamãe dele". As conversas noturnas do meu filho continuaram até que conseguimos nossa casa própria e fomos embora dali. Oi, Pri, sou seguidora do seu canal e quero compartilhar uma experiência sobrenatural. Certa vez, percebi a presença de um homem dentro de minha casa.
Eu notava ele vir atrás de mim após todos se deitarem, pois eu tinha uma rotina de estudar durante a noite. Ele tinha uma energia muito bruta. Eu ignorava porque estava acostumada com certos eventos de desencarnados porque sou médium. Cheguei a comentar com meu marido na época, mas ele não demonstrou preocupação. Ele era cético e ateu. Certo dia, após já algumas semanas, esse homem correu atrás de mim até chegar ao quarto onde eu estudava. O chão era de taco de madeira e as pisadas eram fortes. Ele parou do meu lado. Não consegui olhar seu rosto, mas vi as roupas de couro, notei que o seu cinto era enorme, assim como as botas que usava. Pela primeira vez eu me assustei e dei um grito alto. Meu ex-marido se levantou da cama e veio com uma faca na mão. Uma faca nada adiantaria, pois se tratava de alguém desencarnado, difícil para um cético entender. Ele fez isso no instinto. Depois desse dia, ele me deu paz, porém, começou a rodear minha filha que tinha 14 anos. Ela amanhecia com arranhões e hematomas todos os dias, fora o sono dela que estava inquieto. Conversei com um parapsicólogo e depois de uma oração, este homem nos deixou enfim em paz. Finalizo meu relato por aqui. Morei em uma casa mal assombrada. A casa que morei até os meus 19 anos era notoriamente mal assombrada. Mudamos para casa quando eu tinha cerca de 6 anos e o meu irmão tinha 3. Começou devagar, com ele e eu vendo coisas estranhas à noite e tendo pesadelos constantes. As coisas desapareciam apenas para voltar alguns dias depois. Ouvíamos constantemente pessoas conversando, passos e portas batendo quando não havia ninguém por perto. Com o passar dos anos, porém, a situação começou a piorar. Certa vez, meu pai estava em seu quarto durante a noite, quando ouvi uma criança correndo e a porta do closet se fechando com um rangido. Minha mãe presumiu que poderia ser eu ou meu irmão e foi abrir a porta. Quando fez, algumas das camisetas que estavam penduradas em cabides estavam balançando. Espiando por trás, estava uma garotinha que ela não conhecia. A garotinha desapareceu diante dos olhos da minha mãe. Anos depois, eu estava sozinha em casa, esperando meu namorado chegar, quando claramente o ouvi chamar meu nome. Então, saí do meu quarto e fui em direção à porta da frente. Quando cheguei à escada, que separava meu quarto da porta da frente, vi aquela coisa. Quase parecia uma pessoa e era escura como breu, subindo as escadas em minha direção. Aquilo quebrou o pescoço para olhar para mim e eu corri. Liguei para o meu namorado desesperada e ele ainda não estava lá. Eu me escondi no meu quarto até ele chegar. Eu fiquei em choque. Olá, meus amores, boa noite, como vocês estão? Espero que bem. Eu espero que vocês tenham gostado dos nossos relatos sobrenaturais de hoje. E se você também tem um relato que deseja compartilhar, me mande por e-mail que eu vou adorar, tá bom? Fiquem bem, boa noite e até o próximo vídeo.